Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos, nessa primeira aula, fazer a correção da nossa atividade aplicada na aula passada, das páginas 67, 68 e 69. E na nossa segunda aula nós faremos a nossa avaliação parcial referente ao terceiro bimestre. E aí eu pergunto a vocês, como está a leitura do nosso livro, o Mix et Rap? Já conseguiram fazer essa leitura? Estão concluindo? Estão sentindo dificuldade? Não estão? Tudo isso nós iremos partilhar na nossa próxima aula, onde nós vamos fazer a socialização do livro, da leitura desse livro. Então, meus queridos e minhas queridas, peguem o caderno, o livro e vamos fazer a nossa correção, tá certo? Na primeira questão da página 67, nós tínhamos algumas palavras onde elas continham uma parte em negrito. Essa parte em negrito é o que a gente chama de prefixo e sufixo, que é o que nós estamos estudando. Nas palavras, vocês iam prestar atenção se elas recebiam prefixo e sufixo ou apenas o sufixo, tá certo? Mas a gente precisava analisar as alternativas de A a D para marcar a nossa resposta correta. Na letra A, diz o seguinte: os elementos em negritos não podem ou podem funcionar como palavras independentes. Então, vocês teriam que marcar que elas não podem, O prefixo e o sufixo, eles não podem funcionar como palavras independentes. Eles têm que estar ligados a um radical para poder ter o sentido, tá ok? Na letra B, esses mesmos elementos em negrito têm a função de alterar ou de anular o sentido das palavras. Eles têm a função de alterar. Quem marcou anular, apaga e coloca aí alterar. Na letra C, a inclusão dos elementos em negrito em geral muda ou não muda a classe gramatical das palavras? Então, ele muda, tá ok? Circula ou sublinha a palavra muda. O trecho sublinhado nas palavras é chamado de radical ou de sufixo? Vocês voltariam às palavras lá no quadrinho verde e iam observar. Essa parte que está sublinhada, ela é um radical a quem eu vou atribuir o prefixo ou o sufixo, ou ela é o sufixo? Então, ela é o nosso radical, A nossa base da palavra. Então, a primeira questão está aí. Na segunda questão, diz o seguinte: eles davam um termo a vocês, Um radical mais um sufixo ou um prefixo e um sufixo da letra A até a letra D. E vocês iriam marcar aquela alternativa que melhor se refere a esse termo. Então, na segunda questão, diz assim: escreva a alternativa que melhor explica o significado de cada palavra em seu caderno. Vocês iriam marcar, Lá na nossa aula, onde eu explicava a atividade, eu orientei como fazer essa questão. Então, na letra A, Thor plus esme, Formava aí a palavra Thor mais esme. Ele era a alternativa 1, 2 ou 3. Essa alternativa é atividade de viajar para um lugar a negócios, na 1. Na 2, atividade de viajar para um lugar por prazer ou pessoa que viaja para um lugar por prazer. Então, quem marcou aí a alternativa 2 acertou. E quem não marcou, apaga e coloca a alternativa 2. Friendly. Friend mais li, É de uma maneira gentil, de uma maneira rude ou em uma maneira indiferente. Qual é a melhor alternativa que
faz referência a esse termo, friendly. Quem marcou a número 1 acertou. Quem marcou 2 ou 3 apaga e coloca lá número 1. Na letra C, letra C, inter, plan, act, mais e on. Interaction é a palavra, ela recebe prefixo e sufixo. E o nosso radical é essa partezinha que está no meio aí. Então, nós temos o processo de pessoas ou coisas influenciando ou comunicando com outras pessoas. O processo de pessoas influenciando ou comunicando com eles mesmos. Ou o processo de coisas influenciado ou comunicando com eles mesmos. Então, seria 1, 2 ou 3? Seria a número 1. O que melhor se refere ao termo é o número 1. E na letra D, também nós temos uma palavra formada por prefixo e sufixo. Endangered. Então, na 1, um risco de ser excluído. Na 2, um risco de extinção ou um risco de ficar doente. A melhor explicação para esse termo é o 2. Então, marquem aí. Isso é a leitura da atividade, mas lá no grupo nós temos também a escrita dessas respostas. Depois é só ir lá e fazer essa comparação, tá certo? Passando para a página 68, nós iríamos fazer as questões 4 e 5. Na questão 4, nós iríamos identificar os sufixos das palavras. Na letra A, conservation, o que vocês iriam sublinhar a partir do A. Action. Na letra B, nightly. Qual é o sufixo dessa palavra? Apenas o L e o Y. Na letra C, volunteering. O que é que nós iríamos sublinhar? A partir do I, ing, é o nosso sufixo. E na letra D, entertainment. O que é que nós vamos sublinhar? A partir do M, mente. Na quinta questão, nós vamos fazer relação entre uma coluna e outra. Então, na letra A, ela fazia referência com o 3, então é A3. Na B, B4. Na C, C2. E na D, D1. Lá, volto a repetir, lá no grupo tem tudo escrito. Se sentir dúvida por aqui, vai lá e faz essa comparação, tá certo? Na página 69, nós temos a questão 7, que eu passei, porém modificada. Vocês só iriam pegar essa palavra que está sublinhada na questão e substituir por outra expressão que tenha o mesmo sentido. Então, everyday. Qual seria outra palavra que eu acrescentaria, substituiria por ela? Everyday é todo dia. Então, a palavra que mais faz referência a ela, no caso, seria daily, né? Diariamente. Então, nós vamos fazer só a escrita dessa palavra que está em negrito e fazer algo que tenha referência a ela, que tenha o mesmo sentido dela, tá certo?